Escola de Constelação Familiar ao vivo com Maria Martins para o mundo. Bora hoje ver quem vem para a nossa live com o tema Por que dar o troco na relação do casal? Relacionamento de casal, por que dar o troco? Eu vou falar sobre o tema, né, sobre o relacionamento de casal, a importância de dar o troco, que é aí no entendimento da lei do equilíbrio, segundo Bert Helling, que a gente vê que funciona. E depois eu vou abrir para perguntas, então se for tendo perguntas, vocês já guardem aí ou já vão fazendo as perguntas. E no final a gente faz uma meditação. Então vamos lá, né? Antes de começar essa live, um pouquinho antes, né? Eu estava ali conversando com o Jax. E assim, a gente estava tendo uma conversa séria, uma conversa de casal. E assim, uma conversa de adultos, né? Porque a gente observa que é muito difícil ter uma conversa de adultos. E o que é uma conversa de adultos? É você falar algo para o outro que exige de você uma postura de muitas vezes ficar de consciência pesada, né? E o outro precisa também ouvir, e normalmente o que a gente ouve não é algo que a gente gostaria de ouvir, mas é algo que precisa ser dito para que a relação do casal cresça. Então, eu observei hoje o quanto que é necessário que a gente tenha uma postura de adulto. E a gente observa muitos casais que eles continuam infantis, né? Apesar de estarem adultos, eles continuam infantis. Não conseguem ouvir o que o outro tem para dizer, não conseguem ter uma conversa, não conseguem falar como se sentem diante de algo que o parceiro faz e também não aceitam ouvir o que o parceiro tem para dizer acerca daquilo que ele faz. Então, assim, ter uma conversa de adulto não é fácil, mas é necessário para quem quer seguir no relacionamento de casal, para quem quer aprender a se relacionar a dois, né? Então é sobre essas coisitas e outras coisas mais que a gente vai falar nessa live hoje. Daqui a pouco o Jax vem e assim, acredito que vai ser bem rica aí para o relacionamento de vocês. E qual que é o nosso tema hoje? É relacionamento de casal. Por que dar o troco, né? Mas antes de falar no troco, eu vou voltar um pouquinho, né? Eu vou voltar lá quando as pessoas se conhecem, né? Eu acredito e tenho visto que todo mundo quer ter um relacionamento de casal. Eu vejo isso. E algumas pessoas que chegam para mim e dizem assim: ah, não, Maria, eu prefiro ficar sozinha. Eu vejo mais mulheres falando isso. E quando eu observo a vida que elas tiveram com relação aos seus relacionamentos, eu percebo que houveram grandes frustrações. E acabou que essa pessoa simplesmente desistiu. Desistiu porque não conseguiu seguir nessa relação aí. Que às vezes a gente acha que é muito fácil, né? Não preciso aprender a arte de me relacionar. Simplesmente eu vou encontrar uma outra pessoa e nós vamos seguir bem aí a vida toda. Só o que nós observamos é que não é bem assim. Existem alguns passos que precisam ser dados logo de início, assim que a gente se conhece, e passos que a gente precisa continuar dando ao longo dessa caminhada. E o que eu observo também é que a gente gasta uma energia danada, faz um esforço danado para conquistar uma pessoa. Aí beleza, a gente conquista, casa com essa pessoa e depois que casa, a impressão que dá é que você não precisa mais conquistar aquela pessoa. Parece que você não tem mais que fazer nada.
Ali aquela pessoa passou a fazer parte dos seus bens. Ela já faz parte ali das coisas que você considera que tem, que são suas. Só que não é assim que funciona. Eu observo que se você não conquistar o outro todos os dias, acaba que vai tendo um distanciamento natural. E pode ser que no início você não perceba bem isso, sabe? Vai acontecendo um distanciamento gradativamente. Por falta de reconhecimento ao outro, por falta de um elogio, por falta de uma boa conversa, de chegar, sentar e dizer, olha só, hoje aconteceu isso, você fez isso que eu gostei, ou você fez isso que eu não gostei e eu me senti assim, assim, assim. Então eu tenho uma frase lá no Nordeste que diz o seguinte, que por falta de um grito se perde uma boiada. Então eu digo que por falta de uma boa conversa se perde um casamento. E eu vou dizer para vocês que é um negócio que é dolorido quando chega lá na frente, que você olha para trás e você vê que o seu casamento está acabado e muitas vezes você não sabe o que fazer, né? Tem muita gente que chega para nós assim aos cacos. O casamento tá aos cacos e a pessoa também tá só a caqueira. Porque aconteceu isso de uma hora para a noite? Não foi de uma hora para a noite. Isso foi algo que foi acontecendo gradativamente. Por falta desse grito lá da boiada. Por falta de chegar para o outro e dizer, olha, isso daqui não foi legal. Isso daqui você me feriu nisso daqui. E eu escuto pessoas que dizem assim, mas eu não consigo falar para o meu marido que eu tô chateada com ele. Então, às vezes eu fico de semanas, de 15 dias sem falar com o meu parceiro. Eu fico assim, sem compreender isso, gente. De verdade. Eu não entendo como que duas pessoas estão casadas, ou seja, morando na mesma casa, sem serem casados, e ficam dias dormindo na mesma cama sem se falar. Eu, sinceramente, eu acho que relacionamento, eu até gravei um áudio para o Telegram hoje falando isso, tem que ser igual conta de restaurante. Quando você termina ali o seu jantar, o seu almoço, você pede a conta, encerra e ali fica tudo certo. Então, relacionamento de casal, eu acredito que ao final do dia é preciso fazer uma revisão de como foi o dia. Eu acredito que isso funciona bem. E na minha vida é desse jeito. Eu nunca dormi brigada com o meu marido sem me falar um de bunda para o outro. Isso nunca aconteceu, porque eu nunca deixei que isso acontecesse. Porque se eu tô chateada com alguma coisa, eu chego ali e falo, olha, isso daqui... Oi? Cheguei. Não me deixe mentir sozinha. Venha pra cá, pra gente mentir juntos. Então, olha só. Toma aqui o seu... Ele bem que me interrompeu, né? Vê aí qual que é o seu buraco. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Não, acho que esse é o teu. Então, chegamos. Agora nós dois juntos. Então, só para concluir aqui a minha parte, então eu acredito que a relação do casal, tanto no que é positivo, ela é construída diariamente, passo a passo, dia após dia, né? Sim. Tanto naquilo que é bom, como naquilo também que vai destruindo a relação. É passo a passo, é dia após dia que essa relação vai sendo destruída. Não é do dia para a noite, sabe? Não é assim que você chegou e hoje, do nada, caiu um piano na sua cabeça e você fala assim, ó, hoje o meu relacionamento de casal acabou. Bom, não é assim que eu vejo que funciona. Mas, dito tudo isso para vocês, nós vamos falar sobre a importância de dar
o troco. E aí não tem como não falar da lei do equilíbrio, né? Olha a Elza aqui, a minha prima lá do Ceará. Oi, Elza, boa noite. A Jusileia, a Aldeone, que foi chegando, Fernando, Gamarra, Flávio Gamarra. Então, nós separamos, na verdade a gente conversou um pouco antes. Antes a gente teve uma conversa muito séria, viu, gente? Como vocês chamam? DR. Depois da DR a gente falou sobre a live. Mas enfim, nós conversamos sobre algumas temáticas bem interessantes. Então, a primeira temática, por que hoje em dia os casais têm tanta dificuldade de equilibrar? Então, eu vou falar aqui algo que eu observo. As pessoas, na verdade, a nossa educação, vou falar do ponto de vista pedagógico, né? Já que nós somos 2 estudantes também, né, de pedagogia, no último ano aí da pedagogia e no período de estágio. Porque a gente tem muito pouca coisa para fazer, né? Então ainda arruma curso de pedagogia para fazer. Ai, meu Deus. Mas o que a gente observa com os pequenininhos e que isso é levado para a vida toda? Hoje em dia, atualmente, até que não. Os professores, algumas correntes educacionais, levam muito essa questão da cooperação. Mas a nossa geração é uma geração muito competitiva. Se vocês observarem, seja no serviço público, serviço privado, há um espírito de competição. E esse espírito de competir, ele vem para o relacionamento de casal. Isso é algo louco, porque competir com o quê? Boa pergunta. Se os seres humanos só evoluíram devido à cooperação. Então, nós observamos e chega para a gente, muitos casais nos nossos atendimentos, que eles estão competindo entre si. E aí a lei do equilíbrio vai embora nesse momento. Então eu fiz 3 perguntas básicas para ela. A primeira pergunta: como equilibrar num relacionamento de casal com aquelas pessoas que só querem receber? E agora? Eu não sei se vocês já viram, né? Casais aonde tem aquele que só recebe, né? O outro dá, e o outro só recebe. Primeiro, para que o casal fique junto dessa forma, tem que ter uma dinâmica aí, né? De alguém que tem essa postura de dar sempre e de alguém que tem a postura só de receber. Isso pode até funcionar por um tempo, né? Mas assim, o que a gente observa nessas pessoas que só querem receber do parceiro? É que algo faltou, né? Elas consideram que lá na infância algo faltou para elas. Então, de quem é que a gente só recebe? Na verdade, é dos nossos pais, né? Exatamente. Então, os pais, eles são a nossa fonte de abastecimento. Então, é dos pais aonde a gente recebe, se abastece, e a partir desses recursos que nós recebemos dos nossos pais, aí a gente vai atuar aí na nossa profissão, no nosso trabalho, na nossa relação de casal. Então, numa relação onde um dá muito e o outro só recebe, são 2 pessoas que não estão adultas, que não estão prontos aí para esse jogo da relação do casal. Porque o que a gente percebe é que o relacionamento segue bem quando eu dou algo, o outro recebe e ele me dá algo de volta. Então, eu dou algo de volta, o outro pega, recebe, faz uso daquilo e ele também me dá algo de volta. Então, eu vou até contar uma história aqui para vocês
de um caso, né, de uma mulher que casou com um homem muito rico. Então, ele fazia tudo para ela. Tudo, 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 tudo. Pagava babá para os filhos, dava tudo que era presente, abastecia ela de tudo que era viagens e bens materiais. Até, inclusive, de personal trainer e tudo. Então, o que aconteceu com essa mulher? Ela se envolveu com o próprio personal trainer. Porque ali ela tinha a possibilidade de trocar, ela tinha a possibilidade de também dar algo, de sentir que ela também era necessária para aquele homem. Então a queixa é, mas como eu dei tudo para essa mulher e mesmo assim ela me deixou e mesmo assim ela foi embora? Isso é uma dinâmica muito comum que nós observamos, né? Quem mais recebe é quem vai embora. Porque imagine, se eu me sinto totalmente... Imagine que ele me dá tudo que eu preciso e não recebe nada. Não acha importante que nada que venha de mim, né? Nada que eu tenho, ou melhor, nada que eu tenho serve para ele porque ele já tem tudo. Então não tem como haver troca, não tem como haver equilíbrio. Então é só uma via de uma mão, né? Então, uma via de uma mão a gente só recebe dos nossos pais, porque os pais dão e a gente pega e passa adiante. E sem a troca, esse que não equilibra, ele vai perdendo a dignidade dele. Então ele vai se diminuindo, até o ponto que ele está quase desaparecendo. Então, para não desaparecer, ele vai embora do relacionamento. Só que existe também, ela falou aqui das pessoas que só querem receber e que geralmente se ligam a alguém que só quer dar na relação. Existe algo bem interessante também, que são aquelas pessoas que colocam defeito em tudo. Vamos falar dessas pessoas então? Nesse trabalho também foi o que é, né? Voltando aqui um pouquinho na lei do equilíbrio. A lei do equilíbrio diz que para que haja paz dentro dos relacionamentos, é preciso que haja troca. E essas trocas, elas precisam ser equilibradas. E é isso que a gente falou. O equilíbrio é quando eu dou e eu recebo. Quando eu recebo e também devolvo. Só que existem pessoas que elas não querem se comprometer. Elas, na verdade, estão muito infantis ainda. E aí, tá infantil numa relação de adulto tem a ver com o seu próprio relacionamento lá no primeiro círculo de relacionamento com os pais. Hoje foi até interessante, né, que a gente está com uma turma de alunos e a constatação que uma aluna passou para a gente mais cedo é o seguinte: então, quer dizer que tudo na nossa vida começa lá na nossa relação com os nossos pais. E aí a gente respondeu o seguinte: bom, não é tudo, é assim, 99%, né? Então, se eu ainda tenho alguma demanda lá com relação aos meus pais, porque eu não recebi, ou porque eu tenho a sensação de que não recebi o bastante, eu levo essa demanda lá para a minha relação de casal. E levando essa demanda lá para a minha relação de casal, o que acontece? Eu vou exigir do parceiro que ele me dê aquilo que eu considero que faltou. Mas só que eu não estou adulto, eu não estou adulta para perceber aquilo que o outro me dá. Então, uma forma de eu não ter que devolver é botar defeito. Então, vocês já observaram aí na relação de casal dos vizinhos, né? Se vocês chegaram a conhecer alguém que é assim, tudo que recebe, essa pessoa bota defeito. Não só no parceiro, mas de amigos, de vizinhos. A pessoa recebe e a primeira coisa que ela faz quando ela olha é botar defeito. Então, o que é essa dinâmica? Essa pessoa, ela não quer equilibrar, ou ela não está pronta para equilibrar. Então, no momento que ela põe defeito,
ela alivia a consciência. Porque o que acontece? O que nos movimenta aí para que a gente equilibre? É a nossa consciência. Observem vocês, quando vocês recebem algo de alguém. Quando eu te dou algo, o que você sente, Jacques? Fala aí, que eu falo pra caramba, não deixo nem ele falar. Quando ela me dá algo, eu sinto uma pressão de devolver, de dar algo em troca. Então, assim, eu fico pressionado, falando assim, caramba, ela fez isso, e isso é bom, eu gosto disso que ela fez. E aí eu sinto uma pressão de devolver. Pois é, e quem é que nos pressiona para que haja esse equilíbrio? É a nossa consciência, né? A nossa consciência diz assim, ó, você precisa devolver, você sente uma pressão interna de devolver. E é preciso que seja devolvido. Então, se ele me faz algo de bom, a gente já falou sobre isso, né? Eu devolvo algo de bom para ele também, um pouquinho a mais. E sabe, pessoal, não é, quando eu falo assim, algo de bom, não é que ele vai chegar aqui todo dia com um presente de uma loja, numa embalagem bonita, ou um buquê de rosas, sabe? Não é isso. São coisas simples, cotidianas, que o outro faz, e às vezes um simples reconhecimento o outro já sente que está equilibrado. Então imagine que eu faço um almoço bem gostoso, que não é muito o caso, tá, gente? Porque eu não cozinho muito bem. Meus irmãos dizem que ele passa fome porque eu não sei cozinhar. Também não é assim. Mas eu não casei com ela pelos dotes culinários. Existe iFood, né? Existe várias... Ai, graças a Deus, porque se fosse, já não estava mais junto. Até perdi o fio da meada. Então, a gente estava falando assim, do dos troco detalhes, positivo. isso. Então, assim, eu imagine que eu faço um almoço bem gostoso para ele. Aí ele vem, tem duas situações que pode acontecer. Ele pode sentar, comer e não falar nada, né? Assim como se aquilo fosse uma obrigação. Mas ele pode sentar, comer aquela comida e fazer um elogio. Então, aquele elogio, para mim, já funciona como algo que equilibra, porque é o reconhecimento, que é o que eu iniciei falando nessa live. Aí, quando a gente casa com as pessoas, parece que a gente para de enxergar as pessoas. Você não faz mais um elogio, você não reconhece mais o que o outro faz, parece que tudo que o outro faz não passa mais do que obrigação, sabe? Não é mais do que obrigação. Então, encontrar tudo pronto, ou então o cara sai para trabalhar, a mulher sai para trabalhar, eles se encontram. Não existe mais aquele momento do encontro para olhar para o outro e admirar e falar, olha, nossa, mas como você tá bonito, como você tá bonita, como você fica bem com essa roupa ou com... Enfim, então são esses pequenos detalhes que vai separando o casal. E são esses pequenos detalhes que também a gente observa que não acontece o equilíbrio. Sim. Né? Que horas já são? Nossa senhora, já vai dar 9 horas. Então, vamos ter que... Então, assim, continuando, né, a lei do equilíbrio. Então, o equilíbrio, ele precisa ser feito nas pequenas coisas, nos mínimos detalhes, no dia a dia. É esse reconhecimento do que o outro faz e também você devolver o que o outro faz, seja no positivo, assim também como naquilo que fere. E naquilo que fere é o que gera mais discussão, né? Discussão, e dificuldade de entendimento. Isso. Você tem aí uma explicação bonita que você dá, né? Que ele é acadêmico. Ele sempre tem uma explicação mais bonita. Eu não sou acadêmica, né, gente? Não, bonita é ela. Então. Ah, que a Léia, mas a tapioca e o café é mestra. É isso aí, Léia, é o que eu faço muito bem. Vai falando que eu vou vendo se tem pergunta aqui. Bom. Então, essa questão de dar o troco, o ponto é, eu quero essa pessoa
eu quero continuar equilibrando, eu quero continuar na relação. Então, se eu começo a ignorar também aquilo que é negativo, imagina pequenas coisas que não são feitas. Por exemplo, ela gosta que eu abra a porta do carro para ela, eu abro. E eu faço isso de forma bem tranquila. Eu gosto do café dela. Então, nessas pequenas coisas positivas, também tem as pequenas coisas que vão minando a relação. E aí, esse troco, a gente imagina algo grave, por exemplo, uma traição. Mas não, esse troco para o mais e esse troco para o menos, ele tem que ser dito. Geralmente, como ela faz? Ela fala assim, olha, isso aqui que você fez, eu não gostei. E aí acende aquela luz de alerta. Opa, isso aqui eu estou indo para esse caminho. Porque nós só damos o troco com quem nós queremos continuar trocando. Exato. Eu vou já responder para você, tá, Laila? Eu só queria falar nesse ponto, porque é uma dúvida que as pessoas têm. Maria, mas eu preciso mesmo dar o troco pro menos? Então a pergunta que eu faço de volta é: você quer continuar se relacionando com essa pessoa? Se a resposta for sim, é necessário que seja dado o troco pro menos. E eu vou explicar para vocês por que a gente dá o troco pro menos. Pro mais é simples, né? Porque a gente quer continuar recebendo. E pro menos é o seguinte, porque assim, quando a gente é ferido, o que acontece? A gente fica muito inocente. E aquele que nos feriu fica muito culpado. Então, se eu não dou o troco, o que acontece? A gente vai se distanciando, porque quem fere fica muito diminuído, muito culpado ali, e o outro vai ficando muito inocente. Então, culpado e inocente não consegue conversar. Então, tá na mão de quem a possibilidade de restaurar esse equilíbrio para o mais? Tá na mão do inocente. Porque no momento que o inocente está disposto a perder a sua inocência e também se tornar culpado, agora de uma maneira consciente, ele fala o seguinte: olha só, por amor a você, eu abro mão da minha inocência. Porque eu quero retomar essa relação, porque eu quero continuar essa relação, eu abro mão da inocência. E eu fico também culpada igual a você. E assim, você pode estar dizendo aí o seguinte: mas isso não é certo. O que o Bert Helling percebeu nesse trabalho e o que nós percebemos está além do certo e do errado, mas está a serviço daquilo que funciona realmente dentro da relação. Vamos às perguntas, porque tem várias, né? Tá, deixa eu só concluir isso aqui, tá? Então, assim, e é só você observar dentro de você, quando o teu parceiro ou a tua parceira te fere, qual é a sua vontade? É dar o troco. Só que isso é um jogo de adultos, pessoal. Esse troco ele precisa dar de uma maneira consciente. Você precisa, o outro precisa estar consciente que aquilo que você está fazendo é o troco por conta da outra coisa que ele fez, entendeu? Então é preciso estar adulto nessa relação, porque se tiver muito infantilizado, se os dois estiverem muito infantilizados, vocês não vão conseguir fazer esse jogo do equilíbrio, compreende? Então vamos lá para as perguntas, as que eu não consegui responder agora, eu respondo no nosso episódio do hashtag Buscando Solução de sábado, tá bom? Eu adoro responder as perguntas, pessoal. Muito, muito bom. Então aqui, começa aqui na Laila. Quando só o marido é o provedor financeiro e a mulher fica com a parte dos cuidados com a casa, roupa, comida. Isso é equilíbrio? Adoro essa, Laila. Sabe por quê? Foi o meu caso durante muito tempo. Eu fiz uma escolha de ficar em casa, cuidando das crianças, cuidando dele, cuidando da nossa relação. E ele saía para trabalhar. Eu gostaria que ele mesmo dissesse como que ele se sente enquanto homem,
fazendo isso, provendo, e eu ficando em casa para gerenciar o que ele traz para dentro de casa. Fala você, porque Então, o ponto de vista do homem. eu fico, né, e ficava muito bem, porque as crianças estavam seguras com ela, e então eu tinha uma alegria de chegar em casa, encontrá-la e encontrar as crianças. Então, assim, isso foi muito bom, principalmente para nossa menina mais nova, que precisava de mais cuidados. Então, assim, eu me sentia, vou falar uma palavra assim, me sentia total. Você se incomodava em algum momento em ser o provedor? Não, em nenhum momento. Geralmente, na relação, o homem, ele não se incomoda com isso, em ser o provedor. O que nós vimos até agora é que as mulheres têm maior dificuldade nesse ponto. Para a mulher, ser a provedora é muito pesado. É o que nós temos observado com esse trabalho. O homem, a função dele é trabalhar mesmo para a família. A mulher não é assim que funciona. A gente tem observado no campo que a mulher não fica bem quando ela tem que exercer isso. É muito pesado. É tipo assim, o homem trabalha para construir a casa e a mulher para enfeitar, sabe? Se ela tiver que sustentar isso, se torna um peso muito grande. Mas tem mulheres, tem casais que elas conseguem muito bem. Tudo depende de conversar, de como o casal vai fazer esse equilíbrio. Então lá ela é super equilibrada. Agora o que eu percebo que acontece? Que nós mulheres nos sentimos diminuídas por ficar dentro de casa. Eu já me senti. Hoje eu me sinto fodástica, sabe por quê? Porque dentro de casa eu estou cuidando do que eu tenho de mais precioso, sabe? Que é do meu marido, das minhas filhas, e eu tenho tempo de cuidar de mim. Então, se financeiramente eu realmente não preciso trabalhar, eu não vejo problema nenhum. Hoje eu não me sinto diminuída nisso daqui, sabe? Aí tem a ver com toda aquela questão que você aprendeu conosco lá no curso, que é sobre a conexão com as nossas raízes, que é o verdadeiro empoderamento, né? O verdadeiro empoderamento feminino ou masculino, seja o que for, é quando nós estamos conectados às nossas próprias raízes e à nossa própria história. Aí sim, nós somos super, ultra, mega empoderados, tá certo? Então tá tudo certo quando eu acho que nós mulheres, não que eu não sou, feminista nem machista. Eu sou apenas a favor de que as relações fluam. E a forma de fazer isso, cada família vai achar um jeito. Agora a gente precisa tomar posse do nosso lugar e nesse lugar a gente realmente se sente empoderada. O nosso lugar exercendo o nosso papel, certo? Agora vamos lá. Estou maravilhada em descobrir tudo isso. Dri Gonçalves. Pois é, meu casamento não tem cumplicidade. Pois ache, meu amor. A Fabi está dizendo que esse casal é demais. Uhul! Obrigada, Fabi. Vamos ver mais o que temos aqui. Paulo Braga. O que fazer quando a parceira só quer receber e ainda reclama de tudo? Já identificamos a questão da falta em relação aos pais, mas como agir com essa situação? Paulo Braga. Interessante. Já identificamos a questão da falta em relação aos pais, mas como agir com essa situação? Quer falar? O que acontece? Quando a maioria dos casais que nós atendemos, não existe um problema ali na relação de casal. Existe um problema anterior. Então vocês já identificaram. A questão aqui é agora fazer o movimento, no caso que você falou da sua parceira, ela que tem esse poder, essa autonomia dela, de fazer ou não o movimento em relação aos pais, olhar para essas questões e buscar a mudança. A partir do momento que ela faz esse movimento, aí sim o relacionamento ganha força, porque ela já tomou o que tinha que tomar lá com os pais.
Porque olha só, Paulo, o que nós observamos? Que quando alguém reclama do parceiro em especial quando não tem motivo para isso, na verdade ela está reclamando dos próprios pais, né? É alguma coisa que ela não pegou lá, que ela não tomou lá. Então você pode ajudar no seguinte sentido: você faz a sua parte de homem, né? De marido dela, de parceiro dela, e quando ela reclamar além disso, você pode gentilmente olhar para ela e falar: olha só, isso que você está exigindo, isso daí você está exigindo do seu próprio pai. Eu, enquanto seu marido, o que me cabe é isso. Se você fica alegre com isso, ótimo, ótimo, porque assim a gente pode se alegrar juntos. Mas eu não posso fazer mais do que isso. Compreende? Porque assim, você tem que saber, isso vai te ajudar se você conseguir identificar aquilo que ela reclama que realmente tem a ver com você. E aí o que tiver a ver com você, você pode conversar e buscar melhorar. Mas aquilo que você observar que não tem a ver contigo, você sai da reta. Você sai mesmo assim da frente e traz o pai dela mentalmente e coloca diante dela. Fala assim: não, essa reclamação aqui tem a ver dela com o pai dela. Entendeu? Você não precisa tomar isso como pessoal. Claro que isso não é fácil de ser feito. Mas se você está aqui assistindo essa live, significa que você está buscando soluções. Então, uma das soluções que a gente te oferece é essa. Identifica aquilo que tem a ver contigo, aí você, se puder, melhora naquilo. E aquilo que não tiver a ver contigo, você deixa com ela. Você fala: não, isso eu vou deixar contigo porque realmente não tem a ver comigo. Aí você ajuda ela a olhar para onde ela precisa olhar. Entendeu? Então, espero que isso te ajude. Então, vamos aqui. A Antônia, que é a minha prima lá de Fortaleza, ela tá falando o seguinte: aqui na minha casa o feedback é uma constante. Ninguém dorme sem esclarecer as coisas. Prima, maravilha, maravilha. Isso é muito saudável conversar. Dizer que o que nos chateou, já estou casada há 22 anos, é muito bem. E isso funciona. Claro, gente, de família. É de família, é minha prima. Por falta de um grito, se perde uma boiada. Falem, sabe por quê? Um divórcio é muito mais difícil, é muito mais dolorido, é muito mais caro. E aí, se você não resolver nessa relação aqui, o que vai acontecer? Você vai arrumar um outro parceiro, uma outra parceira, e os mesmos problemas que surgiram aqui vão surgir lá. Porque se não houver uma mudança de postura interna, você vai atrair alguém igualzinho. Então você resolve aqui, mesmo que não dê mais para continuar juntos. Mas resolvam isso da melhor maneira possível. Eu acho que a conversa é o caminho para o sucesso em tudo nessa vida. Aí ela fala: às vezes precisamos ceder em algum ponto. Sim, porque em relação de casal existe o ideal, mas existe o real. E a realidade é isso aqui, ó. Agora, ainda há pouco, a gente estava tendo uma DR, é verdade, eu não tô inventando aqui para vocês que por conta aqui da live, não. Ainda há pouco a gente estava tendo uma conversa de adultos, aonde eu ouvi coisas que eu não queria ouvir e aonde eu disse coisas que ele não queria ouvir e exigiu de mim ficar de consciência pesada. Mas sabe por que eu faço isso? Porque eu quero ele. Eu quero seguir com ele, né? Porque seguir com ele para mim é mais rico do que seguir sozinha. Como dizem, né? Sozinho você vai mais rápido, mais acompanhado você chega mais longe. Então vamos lá, amor, vai falando enquanto eu olho as perguntas, se você tiver alguma coisa para falar. Vamos ver as perguntas. Já sustentei a casa sozinho, faz parte. Olha, eu tenho uma irmã, minha irmã mais velha. Eu tiro o chapéu para minha irmã, porque ela trabalha com buffet. Minha irmã, não vou falar o nome dela, porque vai que ela não quer que eu fale o nome dela aqui em público, né? Então, ela tem um buffet e o marido dela é torneiro mecânico, um excelente torneiro mecânico. E eles estavam ampliando a tornearia, resolveram ampliar isso. Então, ele fez um empréstimo para isso.
para ampliar e evoluir nos negócios. Então eles chegaram, conversaram e ele falou para ela o seguinte: olha só, eu quero saber se você consegue e está disposta por um tempo sustentar as despesas da casa. E ela virou para ele e falou: faça o que precisa ser feito, que eu seguro as pontas. Eu fico até emocionada com isso, gente. Então assim foi feito e aí ela foi trabalhar para ajudar o marido dela e ele foi trabalhar para pagar o que ele tinha que pagar. E hoje eles estão muito bem. Faz parte, sabe? Mas isso precisa ser conversado. Porque quando o casal conversa e acerta, como diz minha amiga Josiane, o combinado não sai caro, né? Então faz parte. Vamos lá. Vamos lá. Eu quero ver a meditação hoje. Você é empresário da sua família. Exatamente. Perfeito. Então vai ficar salvo para que possa olhar depois a live? Sim, claro. Sim, fica no feed da escola, tá bom? Fica lá eternamente. Então a Antônia, minha prima, está dizendo: nesta pandemia estou há 80 dias dentro de casa em home office. Aprendi a cozinhar e outras atividades de casa. Concilio tudo e faço com prazer. E meu marido morto de feliz. Prima, aprenda a fazer massagem tântrica, prima. Se você quiser, eu mando uns vídeos para você, que ele vai ficar mais feliz ainda. Viu? Então vamos lá. Amanhã completo 36 anos de casado e a relação precisa realmente esse equilíbrio, tá vendo? Parabéns, tá aí, viu? Tânia, parabéns. Eu vou chegar lá. A gente vai fazer 20, né? Então nossa intenção é fazer aí 50 anos e Deus que sabe aí o tanto. Com DR e tudo, né? Então vamos lá. Vou dar uma voadora no meu marido. Olha, vai devagar. Vai devagar, porque você sabe que tem troco, né? Então vai devagar para você receber uma menor. Aqui a Deja. Podem dar um exemplo na prática de como dar o troco para menos, por favor? Então vamos lá, Deja. Dar o troco para o menos. Então eu vou contar uma situação pessoal nossa, né? A gente tem os... O que eu não consegui responder aqui, eu respondo no hashtag, tá, gente? Então, vamos lá. O Jax combinou comigo um dia que a gente, numa sexta-feira, que nós íamos tomar um vinho quando ele chegasse do quartel. Então, eu me arrumei, fiquei cheirosa, mais bonita. Daí a pouco, o Jax me liga e diz o seguinte: amor, eu tô aqui, que eu vim pro lançamento do livro do meu amigo. Eu falei: uai, mas... você não tinha marcado comigo? Você não tem um compromisso comigo? Ele falou assim: pois é, mas é porque ele me chamou agora para ir lá para o lançamento do livro e eu tô aqui. Vem para cá, pega um Uber e vem para cá. Ah, vocês acham que eu fui? Não fui, não peguei Uber. Fiquei brava, mas como adulta, sabe? Porque eu já conheço essas leis, então o que eu fiz? Não, primeiro não me veio na hora, né? O que eu ia dar o troco nele. Eu só pensei o seguinte: eu preciso dar o troco um pouco menos. Então, o que eu fiz? Eu deixei uma cobertinha aqui no sofá e um travesseirinho e tranquei a porta do nosso quarto. Resumindo, dormi no sofá. Pronto. Então, assim, foi um troco? Foi. Aí, quando deu 6 horas da manhã, eu acordei, fiquei com dó dele, do bichinho aqui no sofá. Aí eu vim cá, catei ele e levei pra cama. Pronto. Ele sabia que ele não ficou bravo, porque ele sabia que aquilo era o troco do que ele tinha feito. E aí a gente não falou mais naquilo, sabe? Ficou tudo bem. Então eu não deixo passar batido. Ou eu dou o troco ou eu exijo a compensação, que é uma outra forma também de equilibrar quando o outro nos fere. Aí a gente pode exigir uma compensação. Quem prefere dar o troco, dá o troco. Senão você fala: olha, você me feriu e eu exijo que você me compense. E aí, como 2 adultos, a gente faz isso. Acho que ainda dá tempo, essa pergunta é muito boa. Então vamos lá. Descobri depois de 3 anos separada que meu ex-marido, qual vivi 20 anos junto, nunca teve amor por mim. Isso é possível? O que mantém uma relação sem amor por tanto tempo assim? Pode explicar? Rosângela, né? Rosângela, será mesmo? Eu não tô acreditando que não houve amor. Se não houve amor, vocês equilibraram aí, né? Exatamente. Porque o que a gente observa aqui não é exatamente o amor
que mantém os relacionamentos por mais tempo. Porque assim, a gente vê pessoas separadas morrendo de amores, mas sim a capacidade dessa brincadeira aí, que não é uma brincadeira, mas desse jogo do equilíbrio, sabe? Do dar e do devolver. Isso é que faz com que os relacionamentos sigam. É essa troca com equilíbrio, tá certo? E Rosângela, tem algo bem interessante. Tem casais que mesmo equilibrando só no menos, eles ficam juntos a vida inteira. Isso é bem interessante também. Mas desde que haja esse movimento de equilíbrio. Então é isso, gente, ó, eu vou fazer agora a meditação. Ah, a prima tá querendo o vídeo das massagens, né? Vou mandar, pode ficar tranquila. O que eu tiver aqui eu vou te mandar. Boa noite a todos, um abraço. Agora vamos para a meditação. A Nara disse que também quer a massagem. A Nara é nossa aluna. Nara, eu te passo, tá? Se fosse eu teria ido para o lançamento e quando voltasse tomava o vinho. Ah, tá. Não, prima, eu não fui não. Você já tá mais evoluída do que eu. Se fosse eu teria ido para o lançamento e quando voltasse tomava o vinho. Pois é, naquela hora lá eu só dei foi o troco mesmo. Da próxima vez eu venho buscá-lo em casa para o lançamento do livro. O próximo lançamento é do nosso livro, que está quase pronto. Aqui a Ana está dizendo que vocês me inspiram a andar para mais longe. Acho que estou indo muito rápido. Eu tomaria o vinho mais caro da adega dele, olha aí. Tinha equilíbrio, mas o fim aconteceu de um jeito horrível. Pois é, Rosângela. Tem que ver, olhar para isso, né? Para fazer uma despedida com amor, senão você continua presa a ele e ele a você. Tá? Então, para que a gente realmente se desvincule, não se desvincule, porque a gente nunca tem como desvincular, mas para que a gente fique livre para uma nova relação e deixe o parceiro livre, a gente precisa fazer uma despedida com amor. Zé Maria tá aí. Zé Maria, quero ir neste lançamento do livro. Caro Zé Maria, você e Silvânia vão estar lá na primeira fila. Olha o Rodrigo também. Rodrigo é nosso aluno também dessa turma. Então, meus amores, ó, live concluída, vamos fazer uma meditação aqui. Boa noite a todos. Ixi, a meditação tem 4 minutos para fazer a meditação. Então, ó, vamos lá para a nossa meditação. Eu vou sugerir que vocês... Dri Gonçalves, como faço para fazer o que ele tem atitudes aqui? Mas ele não dá chance de conversar. Então, eu não vou mais ter tempo de responder as perguntas de vocês. Então, eu vou só fechar aqui. Talvez a meditação já ajude, tá? Meu bem, olha aqui para você me avisar quando tiver faltando uns segundos aqui da meditação para eu voltar. Então, eu vou sugerir que vocês fechem os olhos um pouquinho e respirem profundamente. Solta o ar. Novamente, inspira e solta. E agora, eu gostaria que você observasse a sua relação de casal. Olhando aí para essa lei do equilíbrio. Como é que você está aí nessa lei do equilíbrio? Você é daquelas pessoas que dá muito, dá, e que tem dificuldade de receber? Ou você é daquelas pessoas que só quer receber e tem muita dificuldade de dar? E muitas vezes, quando recebe, ainda reclama. Qual que é o seu perfil aí? Então, olha para isso. Olha para isso. E agora, olhando para a sua relação do casal e identificando qual que é o seu perfil, você transfere esse olhar para a sua relação com os seus próprios pais. Como é que você olha para o que os seus pais te deram?
você ainda tem alguma exigência com relação a eles? Vocês acham que eles deram pouco? Vocês acham que eles poderiam ter feito diferente? Quando você era criança lá, você era o mais velho, lá na sua família você é o mais velho? Aonde você teve que ajudar, cuidar dos irmãos mais novos? Vai olhando para isso, porque o sentimento que você tem lá com relação aos seus pais é o sentimento que você transfere agora para a sua relação de casal. Então eu acredito que você identificando isso já vai te ajudar. Porque o que a gente observa nesse trabalho é que as demandas que a gente tem lá, as dificuldades que a gente tem lá no primeiro círculo de relacionamento, que é com os nossos pais, e essas dificuldades vão se manifestar aqui na nossa relação de casal. Ok? Então respira profundamente e solta o ar. Inspira mais uma vez e solta o ar. Então, olha só, nossa live está acabando, nosso tempo está acabando. Eu agradeço a todos que vieram, né? Amanhã a gente não vai ter live, mas na quarta-feira a gente vai ter, falando sobre outro tema acerca da relação do casal, tá bom? Então, é isso. Quem quiser mais conteúdo, a gente tem lá no canal do Telegram, Escola de Constelação Familiar BSB. Nós temos muitos áudios, muitas percepções compartilhadas lá com quem nos acompanha, quem acompanha o nosso trabalho. E temos também, né, para quem não ouviu, talvez quem está aí já tenha ouvido, temos também o canal no YouTube, que é a Escola de Constelação Familiar, e essas lives todas ficam salvas no feed da Escola de Constelação. Se você quiser que alguém escute o que foi dito aqui hoje, compartilha, tá bom? E eu acho que a gente tem mais uns segundinhos aqui, deixa eu ver se dá para responder mais alguma pergunta. A Adri Gonçalves pergunta, como faço para fazer com que ele tem atitude? Aqui eu faço e ele nada. Olha só, Adri, a gente só pode fazer por nós, né? Agora sim, a gente pode inspirar o outro a fazer. E o homem, ele sobrevive da admiração da mulher. Então, começa a elogiar aquilo que ele faz. Porque à medida que você for elogiando, ele vai tendo mais vontade de fazer coisas para te agradar só para receber o seu elogio. Eu tenho percebido que isso funciona muito, tá? É uma dica aí. Então, a Rosângela fala, ele não dá chance de conversar. Rosângela, não sei se você ainda está aí. Diz que não tem nada para falar comigo. Às vezes é a forma que você aborda. Então, eu vou te dar uma sugestão. Usa o gatilho mental da antecipação. Chega para ele e fala o seguinte, olha só. Eu preciso conversar com você. Eu gostaria que você disponibilizasse um tempo para que a gente possa conversar. Eu tenho algo para te contar. Então, você usa o gatilho mental da antecipação, não adianta nada. Ele vai marcar um horário e aí quando vocês começarem a conversar, começa elogiando, falando tudo que você vê de positivo nele. Então, você baixa as barreiras dele quando você vai elogiando. Aí depois você entra com aquilo realmente que você quer dizer. Tá bom? E nós temos aí 20 segundos para acabar a live. Eu agradeço cada um e quarta-feira a gente está de volta com mais uma live sobre relacionamento de casal. Beijo no coração de cada um e nós ficamos por aqui. Boa noite. 4, 3, 2,